Instalivros apresenta To Sell is Human, Daniel Pink. Em um mundo que não para de evoluir, é impossível resistir às mudanças que acontecem em todos os âmbitos da vida e sociedade. Até mesmo a forma de vender precisa se atualizar para ser compatível com o mercado que temos hoje. Antigamente, o acesso à informação era limitado. Por isso, o vendedor era quem tinha todas as informações sobre um produto ou serviço. Hoje, com a velocidade que recebemos a informação, qualquer pessoa pode saber muito sobre um determinado assunto apenas com alguns cliques. Por isso, os vendedores da nova era precisam estar atentos a tudo e dominar a arte da argumentação e persuasão para assim conseguirem vender cada vez mais. O vendedor de hoje. Em um mundo em que alguém pode encontrar qualquer coisa com apenas uma tecla, você pode pensar que os vendedores logo serão dispensáveis. As pessoas hoje podem investigar por conta própria e obter informações sobre qualquer serviço ou produto, saber como ele funciona e se realmente atinge as expectativas através de comentários em sites ou redes sociais. Todos os dias, mais de 15 milhões de pessoas ganham a vida tentando convencer alguém a comprar alguma coisa, desde uma casa até mesmo uma simples caneta. Mas o que o torna diferente? Para se destacar nesse mercado, duas características são fundamentais. Espírito empreendedor. Não basta ter boas ideias, é preciso encontrar os mecanismos necessários para alcançar suas metas e objetivos. Elasticidade. Já não podemos estar limitados a apenas uma tarefa. Para lidar com a competitividade e rapidez do mercado, você precisa ser flexível quanto às suas tarefas e extremamente proativo, antecipando-se na tomada de decisões. Conecte-se ao seu cliente. Existem 3 técnicas poderosas para isso. A primeira é ser humilde diante do seu futuro negociador. Essa postura abre as portas e quebra qualquer possível resistência pelo seu serviço ou produto. Outra técnica é usar a razão e emoção de forma equilibrada. Você precisa saber entender que nem sempre a razão é a melhor saída. Assim como levar em conta apenas a emoção pode trazer prejuízos. Por isso, combinar esses 2 fatores será muito importante no momento de tomar a melhor atitude. E por último, mas não menos importante, é imitar seu cliente. Isso mesmo, pode parecer estranho, mas temos a tendência de conectar-nos com pessoas com as quais nos identificamos. Por exemplo, se ao abordar o seu cliente você notar que ele é extremamente tímido, entre no clima dele, fale mais baixo, faça com que ele se sinta confortável e tenha vontade de negociar com você. Observar o comportamento do seu cliente antes mesmo de começar a negociação pode ser a porta aberta para grandes negócios. A sua postura é determinante durante a negociação. Todo o processo de negociação passa por essas 3 etapas, e você precisa entender a importância de cada uma delas. O antes representa o momento que antecede a abordagem. Você olha para aquele cliente, analisa sua postura, seu olhar, e nesse momento, internamente, você se pergunta qual é a melhor forma de chegar até essa pessoa. Se ela está ou não aberta ao diálogo. Se ela parece estar com pressa, etc. São detalhes que fazem toda a diferença para as etapas do durante e depois. A postura que você adota durante a conversa é determinante no resultado da negociação. Mostre-se sempre positivo e confiante. Ser positivo não significa apenas sorrir e dizer palavras bonitas. Ser positivo está em ter o poder de reconhecer todo o bem que possui e transmiti-lo para os outros através da sua forma de viver. Isso traz confiança e faz de você uma pessoa agradável. Afinal, quem quer conversar com alguém de cara fechada? Você já tem a atenção de seu cliente. Agora, o que determina como será o depois ainda é a sua postura durante a venda. O positivismo é um motor que aumenta a perseverança, traz estabilidade em situações de desafios e contagia quem está à sua volta. Como convencer pessoas? Bons vendedores são especialistas em resolver problemas. Eles sabem como avaliar as necessidades do cliente, analisar a sua situação, oferecendo as melhores soluções. Mas na era atual, quando a informação é tão abundante e tão fácil de acessar, o valor da busca perde a importância. Por exemplo, se você sabe exatamente o que precisa, é fácil obter informações por conta própria.
O trabalho de alguém especialista em um assunto pode tornar o serviço excepcional, pois com seu conhecimento, traz informações desconhecidas por você e que podem alterar o resultado final. O vendedor deve identificar os problemas de seu cliente para usá-los como ferramenta para o convencimento, fazendo comparações, oferecendo alternativas de como solucioná-lo e, além disso, existem 5 comportamentos importantes que todo bom vendedor deve ter. Menos é mais. Todos gostam de ter opções, porém, limitar a oferta traz confiança e clareza na escolha do produto. Venda experiências. As pessoas não buscam apenas produtos, elas compram pensando nos momentos que vão viver utilizando aquele bem. Seja sempre positivo, as pessoas querem comprar soluções. Por isso, foque em como resolver aquele problema através do seu serviço ou produto, trazendo a solução de forma positiva. O ruim pode ser bom. Estudos recentes apontam que um cliente em potencial que tem apenas informações positivas sobre um produto tem menor tendência de adquiri-lo do que aquele cliente que tem ao menos uma informação negativa sobre ele. Seja humilde. Apresentar-se de forma arrogante pode arruinar sua abordagem. Fale a língua do cliente. Ouça o que ele tem a dizer e não apenas mostre-se interessado em solucionar o seu problema. Esteja de fato interessado. Ele vai perceber e isso fará toda a diferença. O poder da argumentação. Argumentar bem é o mais precioso instrumento de vendas que existe. Além de beneficiar nossa imagem, as pessoas passam a nos procurar mais. Parece que aumenta o nosso poder, pois passam a nos ver como se fôssemos uma espécie de perito. Infelizmente, grande parte dos argumentadores ainda não aprendeu a fazer trilha. Não deixam as suas marcas. São repetitivos, furadores de discos. Não têm base nem tampouco técnica apurada. Para ser um bom argumentador, é necessário muito mais que apenas querer. É preciso estudar, investir e dedicar. Ter instrumentos para surpreender, sem abrir mão do talento da oratória, sem, contudo, ter que possuir a voz estrondosa de um tenor de óperas. Argumentar bem não tem nada a ver com blá blá blá, e muito menos com as histórias sem fundamento. Sim, tem muito a ver com saber contar histórias que ajudem a clarear o pensamento. Coisas com pé e cabeça. Afinal, essa é uma técnica e, por sinal, importantíssima. Argumentar é a arte de influenciar pessoas com coisas que interessem a elas. É interagir e conseguir a satisfação mútua. É jogar aberto, permitir críticas e tirar a sujeira debaixo do tapete. É perguntar, incentivar a resposta, saber ouvir e buscar novas energias. É fugir das fórmulas mágicas, das citações absurdas e do sentimento de quem sabe tudo. A forma de abordar o seu futuro cliente e o meio que você usará para chegar até ele devem ser escolhidos com atenção. Existem 5 tipos de abordagens que são: discurso de uma palavra, que nada mais é do que escolher uma palavra forte o bastante para ser usada relacionando-se com a marca. Discurso questionador. Fazer a pergunta certa, da maneira certa e com a intenção de fazer alguém pensar e refletir sobre o que você quer que ela compre ou faça. Esse discurso é frequentemente usado entre políticos que, em suas falas para seus eleitores, ao invés de trazer dados, usam perguntas como: você está satisfeito com a vida que leva? Gostaria de continuar como está? Discurso rimado. Usar a rima para levar alguma mensagem é um recurso antigo e eficaz. A marca alemã de doces Haribo usa rimas em todos os idiomas nos quais a empresa está instalada, fazendo disso uma marca registrada. Discurso eletrônico. O e-mail ainda é uma ferramenta direta e rápida de contato e comunicação, e muitos se esquecem da importância do assunto. Isso mesmo, o assunto de seu e-mail determinará se sua mensagem chegará ou não a quem você deseja. Ou seja, o assunto deve ser intrigante e interessante o bastante para que ele seja lido. Discurso Twitter. Uma das redes sociais mais usadas entre pessoas de todas as idades, é uma ferramenta de comunicação rápida, informal ou até mesmo formal, sendo usada por muitas empresas como ferramenta de marketing. O desafio desse meio é passar a mensagem de forma clara com apenas 140 caracteres no máximo. Se quer vender, precisa saber improvisar. Você precisa saber improvisar para ser um bom vendedor.
A improvisação é uma das mais importantes habilidades que um profissional de vendas deve ter. Afinal, não há mais lugar para vendas simples, estáveis e seguras. O cenário traz negociações vivas e dinâmicas que exigem que você se antecipe às dúvidas, anseios, negações, negativas e reclamações de seus clientes. Não confunda improvisar com inventar desculpas ou soluções impossíveis. Não basta dizer apenas o que o cliente quer ouvir. Para improvisar, você precisa estudar e muito. Estudar seu produto, estudar o público que consome seu serviço e o que ele espera, para assim estar preparado diante de qualquer situação inesperada. Existem 3 técnicas de improvisação que são muito úteis em situações de vendas. A primeira é saber identificar a oferta mesmo em situações negativas. Por exemplo, quando um cliente diz que não pode parcelar a compra em apenas 2 vezes, ele está ao mesmo tempo dizendo-lhe que pode efetuar a compra em 5 parcelas, por exemplo. Use essa informação a seu favor e ofereça melhores condições de pagamento. Outra estratégia é preparar-se para os mas, porém, todavia, de seus clientes, que podem, entre tantos prós, encontrar os contras. Então, analise tudo e esteja preparado para responder de forma positiva e verdadeira a qualquer insegurança de seu cliente. E por último, você precisa saber improvisar quando seu cliente for uma pessoa de quem você não goste ou tenha uma postura com a qual você discorda. Em hipótese alguma, discuta com seu cliente, pois ganhar uma discussão pode significar perder uma venda. E lembre-se, o momento de uma negociação não é adequado para debater opiniões sobre coisas fora do assunto da venda. Foque em atender bem aquele cliente que tem uma necessidade a ser suprida, e esse é o seu trabalho. Servir bem e servir sempre. Quando falamos em vendas, o conceito de serviço torna-se muito amplo. Mas o que é o serviço? Ele é muito mais que sorrir para o cliente que entra em sua loja ou entregar uma pizza em menos de 20 minutos, mesmo que ambos os exemplos sejam muito importantes comercialmente. O serviço trata-se de melhorar a vida do seu cliente através do que você vende, proporcionar momentos de felicidade para ele e quem o rodeia. Muitas vezes nos deixamos levar pelo lado profissional ou pela falta de tempo, descuidando do lado humano. Adotamos, mesmo sem querer, uma postura distante e impessoal. Ao invés disso, coloque a empatia em primeiro lugar. Seja próximo de seu cliente. Olhe nos olhos dele. Ou, se estiver ao telefone, sorria. Ele vai perceber. Seja solícito e simpático. Você precisa demonstrar que a opinião de seu cliente é importante e que sua intenção é atendê-lo bem. Para isso, existem alguns recursos que trazem ótimos resultados, como canais rápidos de atendimento com avaliação do serviço. Deixe claro para seu cliente que a opinião dele vale muito e que ela é decisiva na melhora do que você oferece. Encare a crítica como o degrau que você deve subir para alcançar a excelência. Uma observação ou comentário de um cliente é a ferramenta que vai te ajudar a corrigir qualquer erro e evitar que ele se repita. Quando o cliente é ouvido e percebe que sua opinião foi levada em consideração, ele certamente irá esquecer o infortúnio anterior. Quando um serviço se transforma em algo pessoal e por trás dele existe um propósito, você está diante de um trabalho autêntico que melhora a vida de uma sociedade, melhorando o mundo em que vivemos. Essa é a essência do conceito de serviço e o elemento secreto para convencer alguém. Um vendedor eficaz não pode ser movido apenas pelo lucro. Ele precisa ser ouvinte, psicólogo, amigo ou até mesmo conselheiro, sabendo usar o melhor de sua natureza interior. Afinal, vender é humano. Insta Insights. Ter apenas boas ideias não é suficiente para empreender. É preciso ação estratégica para alcançar suas metas. O mercado de vendas está em constante mudança e evolução. Esteja receptivo ao novo. Em um mundo tão competitivo, o que te torna diferente de seus concorrentes são os detalhes. Ao mostrar seu serviço, tenha postura humilde e mostre também possíveis pontos negativos. Antecipe-se e tenha soluções para eles. Um bom vendedor precisa gostar de pessoas, querer entendê-las para poder satisfazê-las. Neste livro, você aprendeu que para não perder espaço em um mercado tão rápido e competitivo, você precisa não só estar aberto a mudar,
mas também dominar as novas formas de levar sua mensagem até seu cliente e também comunicar-se com ele. As redes sociais e a internet, de modo geral, é onde as pessoas estão. Você precisa conhecer seu público para saber onde encontrá-lo e qual a melhor maneira de tocá-lo. Isso mesmo, as pessoas querem ser tocadas. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de Sell with a Story, Paul Cherry.